Estudo Bíblico, Isaías 8, o livramento messiânico prefigurado, versos 1 a 4. Deus disse a Isaías que sua esposa lhe daria um filho, ordenando-lhe que inscrevesse o nome da criança em uma tábua, como se fosse um registro público diante de duas testemunhas de boa reputação. O nome Rápido Despojo Presa Segura devia indicar o assalto vitorioso da Assíria em Damasco e Samaria. Este assalto esmagaria esses dois reinos antes que o menino atingisse idade suficiente para dizer mamãe ou papai, isto é, dentro de 3 anos. Essa profecia se cumpriu na tomada de Damasco e na espoliação de Samaria em 732 por Tiglat-Pileser III. Verso 3. Profetiza. A esposa de Isaías era uma profetisa. Há estudiosos que querem identificá-la com a Virgem de capítulo 7, verso 14, mas eles devem se lembrar que Isaías já possuía um filho seu ao seu lado, ao fazer aquela profecia. Capítulo 7, verso 3. Verso 6. As águas de Siloé. Provavelmente são as águas que fluem da primavera de Gion. Zadok, o sacerdote, ungiu a Salomão ali. 1 Reis 1:39. Rejeitar as águas suaves de Siloé provavelmente significava rejeitar as promessas de Deus em tempos turbulentos. O povo estava se regozijando sobre as mortes de Rezim e Peca, mas ainda não estava confiando em Deus. Por rejeitar a Deus, águas turbulentas viriam sobre eles. Versos 7 e 8. Esta verdade também se aplica à simples pregação do Evangelho. 1 Coríntios 1, de 18 a 25. Filho de Remalias, Peca, rei de Israel. Capítulo 7, verso 1. Falar sobre esse homem sem dar-lhe a honra de mencionar seu nome e seu título é a maneira oriental de desprezá-lo e de mostrar que perante Deus ele não tinha valor e não tinha nenhum direito ao trono de Israel. Ele tinha ganho por ter assassinado a Pecaías, segundo Reis 15, 25. Verso 8. Chegarão até o pescoço. Jerusalém era a cabeça de Judá. A invasão dos assírios no ano 701 inundou a maior das pequenas cidades de Judá. E Jerusalém foi cercada, mas não atingida, graças à intervenção milagrosa da parte de Deus. Capítulo 37, versos 36 a 38. Ó Emanuel! O Emanuel, do capítulo 7, verso 14, aqui, aparece como dono da terra de Judá. Antes de Jesus nascer na terra, seu nome, ligado ao seu povo, já era uma garantia da proteção. Ele garante que a terra será restaurada no futuro. Versos 9 e 10. O exército assírio incluía tropas de muitas nações. Todos eles estavam elevando o grito de batalha contra Judá. Porém, o exército da Assíria seria eventualmente quebrantado. Deus iria atropelar o plano deles, porque Deus é conosco, que pode ser traduzido por causa do Emanuel. A tradução do nome Emanuel é dada em capítulo 7, verso 14. Uma parte do cumprimento da profecia seria vista na hora de Jerusalém ser libertada da invasão dos assírios. O restante se cumpriria durante os séculos vindouros, cada vez que o povo de Deus recebia proteção divina. A promessa do futuro Emanuel é a garantia de que Jerusalém sobreviveria e as nações que a tentassem destruir eventualmente cairiam.
Verso 11. No Velho Testamento, a forte mão do Senhor é frequentemente paralela ao grande poder do Espírito Santo. Versos 12 e 13. A advertência de Isaías contra a aliança com a Assíria, segundo Reis 16:7, e a sua advertência a Ezequias para não quebrar aquela aliança outrora feita, eram ambas consideradas traição ou conjuração pelos partidários da guerra em Judá. Isaías e seus discípulos deviam temer e reverenciar tão somente ao Senhor. Versos 14 e 15. Para esses que ainda confiam nele e respeitam a sua santidade, Deus será um refúgio, um lugar santo reservado. Mas, para aqueles que se recusam a confiar nele, ele se tornará uma pedra de tropeço, fazendo-os cair. Verso 16. O testemunho e a lei, ou instrução, são as profecias escritas e os ensinos que Deus deu a Isaías até aquele momento. Eles deviam ser amarrados e selados para indicar que os eventos já tinham provado a sua veracidade. Os discípulos de Isaías foram encarregados de guardar a palavra do profeta num lugar seguro, aguardando seu cumprimento. Foi este o começo da forma escrita do livro de Isaías, Jeremias 23:10. Verso 17. Isaías declara então que confiará no Senhor para levar a cabo o seu plano, embora ele esconda sua face em desgosto da casa de Jacó, quer dizer, de Israel e Judá. Verso 18. Muito embora o Senhor estivesse descontente com Judá, ele não os deixou sem uma testemunha. Os nomes de Isaías e dos 2 filhos dele tinham significados simbólicos que continuariam lembrando as pessoas tanto da promessa de salvação como das advertências de juízos. Hebreus 2:3. Verso 19. Espíritos familiares e feiticeiros eram muito consultados naquele tempo em que o povo tinha perdido a fé nas Escrituras. Tais adivinhos pagãos estavam contrariando abertamente a lei de Deus, Levítico 19:31, rejeitando assim a vida eterna, a alva mencionada no verso 20. Verso 20. A lei e ao testemunho. Expressão abrangendo tudo o que existia da palavra de Deus naquela época. Quando o homem se afasta da palavra de Deus, perde a possibilidade de vir a crer para ser salvo. Versos 21 e 22. Amaldiçoarão ao seu rei. Isto por causa da sua incapacidade de aliviar o povo. Uma descrição da desilusão e desespero trágico daqueles que nele confiaram. Seu Deus. Deus tem rejeitado aquele povo, longe de ampará-lo, até precipita a maldição dos incrédulos.